ele está usando da palavra. Ele está trazendo, tu vê que Jesus passa, não é verdade? Jesus passou. Não diz a palavra, não diz no tempo que Jesus estava do lado dele, mas Jesus já havia passado. Quando escuta ele usando o quê? A palavra. Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Ou seja, Jesus começa a entender, meu irmão, quando Jesus estiver, quando você houver uma necessidade da presença de Deus, usa a palavra, clama a presença de Jesus. Jesus certamente iria passar, não iria ver aquele homem se ele não clamasse. A Bíblia diz também que havia grande multidão que fazia o quê? Calar. Às vezes nós temos que pregar, todas as vezes temos que pregar a palavra, mas vão haver pessoas, grandes multidões que querem te fazer o quê? Calar. Por isso que a Bíblia diz que o céu é tomado o quê? A força. Tem que ter força para tomar o céu, tem que ter força para entrar no reino de Deus, porque não é fácil se manter um cristão genuíno, longe de toda iniquidade, sem que haja uma força, sem que haja uma vontade, no mundo em que nós vivemos, sem que haja conhecimento. Não dá para ter uma comunhão com Deus sem ter conhecimento, e aquele homem tinha conhecimento de Deus, e ele clama exatamente pelo nome, ele chama a Jesus pelas qualificações que a palavra dava a Jesus, que o anjo traz sobre Maria, falando que ele seria a descendência de Davi, seu pai, porque Jesus é geração de Davi. Ele ganha esse trono de Davi através do seu pai José, que vem da geração de Davi. E Bartimeu, ele clama. Mas você percebe que nessas circunstâncias que Bartimeu, ele clama, ele não se mantém desatento. Ele está no caminho. Olha bem a situação de Bartimeu. Era um homem cego. Alguns historiadores, isso aí, gente, escuta para a gente separar as coisas. A Bíblia não narra sobre a vida de Bartimeu, mas alguns estudiosos, alguns restauradores da palavra, supõe-se que Bartimeu era, isso é bíblico, isso está aqui na Bíblia, Bartimeu é filho de Timeu, mas supõe-se que o pai dele, Timeu, ele foi um soldado, um oficial do exército naquela época. E quando ele era oficial do exército naquela época, veio os romanos, tomando o povo de Israel, pegou os benefícios, ou seja, pegou os bens de todos os oficiais, de todas as pessoas nobres que tinham dinheiro, inclusive o pai de Bartimeu, tomou os bens dele. Isso aqui não é bíblico, pai é Bartimeu, mas isso são historiadores que estudaram e concluíram essas palavras. Tomou os bens do pai de Bartimeu, que era um oficial do exército, e depois o pai de Bartimeu, revoltado, começa a lutar contra o reino de Roma. Ele começa a ter uma briga contra o reino de Roma. Então ele era de bens materiais. Depois que toma os bens dele, ele começa a lutar, criar conflitos contra o reinado de Roma. E o que acontece nessa história? O pai dele é morto, matam o pai dele, acabam com a vida do pai dele para que não continue nessa guerra, não continue nessas manifestações contra o governo de Roma, e cega os olhos de Bartimeu, porque era filho, para que não desse continuidade no projeto do pai. Então eles criam uma deficiência em Bartimeu, para que ele não dê continuidade no processo de revolta contra o povo de Roma. Então a história, alguns historiadores, isso não posso colocar exatamente, não está, quero deixar bem claro, isso não se encontra na palavra, não está na palavra, mas alguns historiadores falam isso. Então Bartimeu, ele era um filho que tinha algumas posses e tinha conhecimento da palavra de Deus. Bartimeu, ele foi, tiraram os olhos dele, assim diz a história não bíblica, amém? Nós temos que separar, porque se eu não separo é heresia. Então a história diz isso,
mas na Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu. Amém? Então deixei bem claro isso. E ele então, ele tinha um conhecimento de Jesus. Ele tinha instrução de Jesus. Mas diante disso, algumas coisas que acontecem nesse período que chamam muito a minha atenção. Primeiro, Bartimeu estava no caminho a mendigar, porque ele perde os bens e ele começa a mendigar por causa da sua subsistência. Ele precisava conseguir bens para poder se sustentar. O interessante nisso é que ele era cego, mas ele não era surdo. Às vezes nós estamos na igreja, mas somos cegos e também surdos. Não é cego, igreja, eu não estou querendo dizer cego, você não enxergar, mas eu estou falando espiritualmente. Às vezes você entra na igreja, você tem a presença de Jesus, você tem o agir de Jesus, mas você está cego e também surdo. As coisas acontecem e você não sente nada. Bartimeu não, ele estava ali e ele queria sentir, e quando ele percebe a presença de Deus, ele começa o quê? Clamar: Jesus, filho de Davi. E às vezes nós viemos na igreja e estamos frios, e continuamos frios, cegos e surdos, e muitas das vezes mudo. Bartimeu só chama a atenção de Jesus quando ele começa a clamar. Às vezes tu vem à igreja e deixa o teu clamor em casa. Hoje nós estudávamos na escola dominical que nós temos que chegar na igreja, desejar salmos, colocar salmos, ou seja, a adoração, clamar a Deus. Aí às vezes nós vamos à igreja e não sai um som da nossa boca, e queremos sentir a presença de Jesus, queremos sentir a face de Jesus, e ele chama a atenção de Jesus no grito. Aí existe uma coisa que às vezes nos atrapalha na igreja. Quem atrapalhava Bartimeu era a multidão. Cala a boca, não fala, não perturba, não é isso? Às vezes o que nos atrapalha a presença de Deus na igreja não é a multidão, pessoas falando, mas são as multidões dos nossos pensamentos, são as multidões dos nossos pecados, são as multidões das nossas acusações lançadas por Satanás. Você não pode, você não é capaz, você é pecador, você é isso, você é aquilo, você não é adorador. Tantas acusações que nos levam a ouvirmos aquilo que nos diz: não chama, não clama. Quantas vezes tu senta nesse banco, nessa cadeira, e não tem coragem de clamar por Jesus, filho de Davi? Deus, porque as multidões que te acusam, ou seja, os seus próprios pensamentos, as acusações do inimigo, porque ele veio para acusar, ele veio para te enganar, então ele começa a te acusar. E Bartimeu era oprimido pelas acusações e pelas multidões que impediam de falar. Que nós nessa noite venhamos a romper a multidão. Aleluia, em nome de Jesus. Que nós venhamos a romper a multidão dos nossos pensamentos, que não deixa nós chamarmos a atenção de Jesus. Às vezes, igreja, escuta nessa noite, o nosso problema se torna tão grande que nós chegamos na igreja e o nosso pensamento só consegue pensar naquilo. Nós não conseguimos tirar o nosso pensamento e pensar em Jesus, porque o nosso pensamento abafa a nossa cabeça. Seja repreendido o pensamento do mal em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Jesus. Eu declaro nessa noite: a sua mente seja livre para adorar, a sua mente seja livre para clamar o nome do Senhor, porque o Senhor tem cura para você, porque o Senhor tem libertação para você, porque o Senhor tem mudança de vida na sua casa, porque Deus liberta o filho, liberta o pai, liberta toda a família, mas é necessário não ouvir os pensamentos que te impedem de ver e ouvir a presença de Deus. Aí você se torna cego, deficiente de ouvir e sentir a presença de Deus. Aleluia. Mas Bartimeu, ele consegue. E ele, cada vez que os pensamentos, cada vez que a multidão diz não, aí é que ele luta e fala cada vez mais alto.
Declara nessa noite para a tua mente: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Declara Deus. de novo: eu quero ouvir. Eu repreendo todo pensamento nessa noite. Eu repreendo toda voz contra, porque eu sou escolhido de Deus. Aleluia. Ei, Deus pode mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história, mas é necessário que tu chame a atenção de Deus. É necessário. É preciso que você chame a atenção dele, porque ele tem estado aqui conosco, ele tem passeado no meio da igreja, mas às vezes nós estamos tão ocupados com os nossos pensamentos que não percebemos a presença de Deus. Misericordioso, Pai. Aleluia. E Bartimeu, ele sente a presença de Deus. Ninguém falou, mas ele ouve a presença de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Eu não quero que você veja, você está cego nessa noite. Mas começa a abrir os ouvidos espirituais. Começa a abrir o teu ouvido espiritual. E começa a pedir: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Começa a glorificar a tua boca e começa a buscar a presença do Senhor. Você é Bartimeu nessa noite. Você é Bartimeu nessa noite e a presença de Jesus está passando nesse lugar. Eu não sei qual o problema, não sei aquilo que te leva ao desespero, mas nessa noite Jesus está aqui e só depende de você chamar a atenção desse Jesus. Começa, se tiver que gritar, grita. Se tiver que declarar, declara. Mas fala: Senhor, não sai desse lugar sem a tua presença, sem te ouvir a tua voz. Jacó, ele luta com o anjo, ele abraça o anjo, ainda que o anjo venha ferir, ele fala: ah, tu não sai daqui enquanto não me abençoares. Tem hora que nós temos que agarrar o anjo. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. Jesus estava com a multidão, mas aquele homem, aos gritos, ele chama a atenção de Jesus. Se tiver que gritar, mas chama a atenção de Jesus para o teu problema essa noite. Aleluia, obrigado. Glória a Deus.